Bom, pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, sobre quando a gente adquire uma orquídea, né? Eu comprei uma orquídea e agora, o que eu faço? Como é que eu faço com as minhas orquídeas quando eu adquiro as minhas orquídeas, né? E isso é importante, né, para a gente começar a tomar um pouco de noção com relação a isso, né? Só te pedir um favor que eu acabei não pegando, tem uns vasinhos ali com uma catleia ali na frente. Só pegar para mim, tá um pouquinho, isso, estão no chão aí. No chão não, na prateleira, na bancada. Isso, por favor. Qualquer uma. Bom, pessoal, então vamos lá, né? O que a gente faz, né? Então comprei a orquídea, fui para a exposição, cheguei lá, peguei uma sacola, enchi de planta, trouxe tudo para casa, ou se não... Entrei no site, comprei, chegou uma planta do site, chegou uma planta de um amigo, e aí, o que a gente faz, né? Como que a gente procede com isso, né? É uma pergunta que normalmente o pessoal sempre faz muito pra gente, né? Ah, chegou a orquídea, o que eu faço? Troco o substrato, mudo o substrato, o que eu faço com isso? E alguns cuidados a gente tem que observar, né? Então, primeiro, eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito da questão da orquídea, né? Então, vamos pensar um pouquinho na orquídea, porque isso é muito importante. Muitas vezes a gente pensa na questão estética, na questão, em todas as outras questões, né? No vaso, se ela vai ficar bonita, se ela não vai ficar bonita, se ela vai ficar... Se a planta que está chegando não está igual ao meu plantio, então você sempre pensa nessas coisas. Mas uma coisa importante, a orquídea, a gente tem que pensar na orquídea, na planta, tá? Então vamos se dizer, você adquiriu uma planta, como essa, né? Então esse Paphiopedilum, você comprou ele e chegou na tua casa, o que você vai fazer, né? O que a gente sempre comenta, o que é importante que você pense na planta? Primeiro lugar, né? Essa planta, vamos colocar que ela está no meu orquidário. Então você está no orquidário do Roberto Martins. Você foi lá, fez o pedido, eu efetuou o pedido, efetuou a compra, eu embalei a planta para você e enviei a planta para você. Tá? Então eu moro aqui em São Paulo, capital, na zona norte de São Paulo, e porventura você mora em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Uma outra um pouco mais distante. Essa planta, eu vou embalar ela, então ela está no meu orquidário, no meu ambiente, sendo cultivado da forma que eu cultivo. E o que eu vou fazer? Vou embalar essa planta. Envasada, então ela vai envasada. Eu embalo a planta, ela vai envasada. Coloco na caixa, ela vai para a transportadora, ela vai passar 3, 4, 5 dias para chegar até a tua residência. Chegando na tua residência, você vai abrir a caixa, desembalar a planta e vai colocar no teu orquidário. O que a gente tem que pensar? Ela está extremamente estressada, porque ela passou por uma viagem de 4, 5 dias ou de 6 dias, dentro de uma caixa fechada, no escuro, tá? E ela está saindo de um ambiente que ela estava adaptada, que é o meu orquidário, ela estava adaptada ao meu ambiente e está indo para um outro estado, um outro local, e indo para o seu orquidário, que é um orquidário totalmente diferente, um ambiente totalmente diferente do meu, porque não existe dois ambientes iguais. Podem até ser parecidos, mas não são iguais. E aí o que você faz, né? O que a gente escuta muito, minha planta, ela chegou a planta, eu vou desenvasar, vou tirar o substrato e vou replantar ela. Isso é um grande problema que vocês fazem, porque a planta, ela está estressada da viagem, ela está estressada pela mudança de ambiente. Então, não é aconselhável você fazer essa troca ou essa mudança de vaso, essa mudança de substrato quando a planta chega. Porque ela está extremamente estressada e ela está mudando de um ambiente que é o meu ambiente, que ela já estava adaptada, para o seu ambiente. Então vocês vejam o quanto de estresse que essa planta
passou em uma semana, ou uma semana de viagem, vamos dizer assim. E isso que é importante, gente. Essa planta ela está extremamente estressada quando elas chegam para você. Pode até estar bonita, estar florida, estar linda e maravilhosa, mas ela está extremamente estressada. Ela está, a viagem que ela sentiu, toda essa viagem, essa mudança de ambiente. Então, o que é ideal que vocês façam, tá? Primeiro, a planta chegou, vocês vão colocar ela pelo menos de quarentena, tá? Independente de onde que ela chega, né? Do meu orquidário, de um outro orquidário, de outro orquidário, de um amigo, de qualquer outro lugar. Então, a planta chega, evite colocá-la junto com as suas outras plantas, né? Coloque ela no local onde que você possa observar essa planta, pelo menos durante 15 dias. O ideal seria pelo menos 30 dias, tá? Então a planta chega, você não vai mexer no substrato, não troca o substrato, não faz nada disso. A planta chega, o que você vai fazer? Você vai observar a planta durante essa quarentena, né? Durante 20 a 30 dias, pelo menos, se ela vai se adaptar ao teu orquidário. Cuidado com a rega, tudo aquelas coisas que a gente já sabe que tem que fazer. Mas observe a planta, deixe ela se adaptar ao teu ambiente, ao teu local, ao teu orquidário. Quando ela se percebeu, passou uma semana, 15 dias, ela já passou pelo estresse, então o estresse já terminou, o estresse da viagem, ela já vai se adaptar durante esse período aí, 20, 30 dias, ela vai se adaptar ao teu orquidário, ao teu ambiente, à temperatura, à luminosidade do teu orquidário, a umidade ambiente do teu orquidário, então ela se adaptou a isso. Então, durante esse período, essa quarentena, não é só pela questão de você verificar se a tua planta ela está com doença, mas sim para ela se adaptar ao teu ambiente. Amor? Ela se adaptar ao teu ambiente. Ela se adaptou ao teu ambiente, aí sim, depois que passa esse período de quarentena, desses 20, 30 dias, passou esse período de quarentena, aí sim, se você achar necessário, você vai fazer o transplante, aí você vai trocar o substrato, vai mexer no substrato dessa planta, aí você vai colocar o substrato que você já padronizou no teu orquidário, né? O teu celular está com 15% de bateria. Então, depois desse período de adaptação do teu orquidário, aí sim você vai mexer na tua planta. Porque ela já passou o estresse, já se adaptou ao teu orquidário, e aí sim ela começa a ter uma vida mais tranquila e vai ser muito mais fácil de você fazer essa adaptação e essa mudança de ambiente. Tome muito cuidado com isso, porque muitas vezes a planta chega, você já quer mudar de substrato, já quer fazer tudo isso, poxa, mas a planta está extremamente estressada por toda a mudança de ambiente, por tudo que ela passou, e ainda você vai mudar o substrato e ainda ela está num ambiente totalmente novo, um ambiente totalmente diferente para ela. Então tomem muito cuidado com isso, não façam essa mudança de imediato. A não ser, claro que existem as exceções, que a planta chega, o substrato está totalmente deteriorado, a planta já está ali, morre, não morre. Então, se você não tem uma alternativa, se essa planta chegou e você vê que está dessa forma, sim, aí o procedimento que a planta pode morrer, então é melhor você tentar salvá-la, né, dessa forma, do que você esperar esse tempo passar. Talvez seja melhor você pegar uma extensão, né, naquela caixa ali embaixo, ó. Isso. Então, tem as exceções. Se a planta já está, ela chega na tua casa, está totalmente, o substrato está podre, está estragado, a planta está definhando, aí sim, aí você vai fazer a higienização da planta, vai limpar, vai lavar, tirar o substrato, tirar as raízes velhas e replantar a planta, porque ela já está ali praticamente quase que morrendo. Então você vai tentar salvar a planta. Mas, via de regra, o normal é primeiro faça essa quarentena.
Não faça essa troca já de imediato, não faça isso. Espere a planta se adaptar ao teu ambiente, ao teu orquidário, a tudo, para depois você fazer o procedimento de troca do substrato ou troca de vaso da sua planta, tá? Porque tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque a gente muitas vezes vê as pessoas comentando e ela faz essa troca e depois a planta definha, a planta morre, porque ela já está realmente, por todo esse estresse da viagem, por tudo que ela passou, se é uma planta mais delicada, muitas vezes ela não aguenta esse replante que você vai fazer logo quando ela chega. Espere ela se adaptar ao teu ambiente. Depois que ela se adaptar ao teu ambiente, esses 20 a 30 dias, aí sim você faz o procedimento de troca. O que eu quero mostrar para vocês daqui, olha, para vocês terem uma ideia, essa daqui é uma planta que chegou para mim, tá? Essa planta chegou para mim, olha como que ela tá? Ela tá aqui na brita, tá plantada na brita e no carvão, tá? E ela tá aqui, olha. Essa planta, ela chegou e eu tenho que replantá-la, tá? Eu tenho que replantá-la. Mas ela chegou para mim, ela está ali isolada, está num outro local, né? Está numa bancada que ela fica separada das outras plantas. Ela chegou, ela estava no local que ela estava muito iluminada, ela estava até amarelada as folhas, né? Estavam amareladas. Então o que que eu fiz? Eu coloquei ela lá, ela já está lá aproximadamente há uns 20 dias, há umas 3 semanas, né? Então 21 dias, 3 semanas, que ela chegou aqui para mim. Então a coloração dela já mudou, olha como que ela está com um verde muito bonito, né? Saiu daquele amarelado já para um verde muito bonito. As raízes dela estão muito vivas, estão muito boas. A planta, teoricamente, está saudável. O que que eu vou fazer agora? Ela já se adaptou ao meu ambiente. Amanhã eu vou fazer o plantio dela. Amanhã eu faço o plantio dela, que amanhã, quinta-feira, é onde que eu tenho algumas plantas para plantar. Já vou aproveitar e fazer o plantio dessa planta aqui. Mas ela não chegou aqui para mim e eu já replantei ela. Eu deixo ela se adaptar ao meu ambiente. Espero passar uns 15, 20 dias, 30 dias, dependendo da espécie, dependendo se é uma espécie mais delicada ou não. E depois disso eu faço o plantio. Ah, mas se a planta está com flores, né? Então, se a planta está com flores, eu espero passar a floração, eu espero terminar a floração. Quando terminar a floração, por exemplo, qualquer uma aqui que seja, né? Então, até o mesmo bulbofilo, ó. Então, terminou a floração, está aqui a floração. Ela terminou a floração, normalmente, as plantas, quando ela termina a floração, a gente compra, né? Muitas vezes já compra com flor, né? Então, chega em casa da mesma forma, cuida dela, deixa ela quarentenando ali, terminou a floração, passou esse espaço de 20 e 30 dias, aí sim, se eu quero trocar o substrato, faço a troca do substrato, faço a troca de vaso, quero plantar em madeira, aí sim eu faço tudo isso. Mas só depois que a planta está adaptada ao meu orquidário, tá? Então essa quarentena não é só a quarentena, né, que a gente fala normalmente, a quarentena para ver se tem doença. Não é simplesmente para ter doença, ver se tem fungo, né, se tem bactéria, se tem alguma outra enfermidade. Não é só para isso. Isso também é importante que vocês façam com as suas orquídeas. Mas o que é mais importante é essa adaptação que ela tenha, tirar primeiro o estresse da viagem, né? Depois o estresse da mudança de ambiente, já são 2 estresses, né? Tanto a mudança de ambiente quanto o estresse da viagem, para esperar ela se adaptar ao teu ambiente. Quando ela se adaptar ao teu ambiente, aí sim, você faz tudo o que você acha que deve ser feito. A gente está com problema no áudio de novo do Instagram, então explica para o pessoal que é... E se tirar o microfone? Já tiramos e não é isso, é uma condição aí que está acontecendo com o próprio Instagram. Mas coloca para o pessoal que é possível assistir através do Facebook, lá pelo grupo. Bom, pessoal, é isso mesmo, né? Mesmo tirando o microfone, deixar sem microfone? Mesmo, a gente fez isso semana passada. Mesmo tirando o microfone? Ele falha. Uhum. Ele falha. Vamos tentar, então, pode ficar vamos assim, lá. Vamos tentar. Infelizmente, o pessoal vai avisando aqui. vamos ver se mas melhora. Não é o microfone o problema,
certeza. Então realmente é o Instagram, talvez, que a gente ia fazer a mudança. Lembra que a gente ia mudar de aparelho, né? E não mudou, né? Então tá bom. Então vamos lá, veja se melhorou, vê como é que tá. Peraí. Vamos ver se melhora aí pelo menos. É isso mesmo, né? Mesmo tirando o microfone, deixar. Aqui pra mim o áudio tá bom. Então vamos ver sem o microfone, às vezes o áudio fica um pouco mais longe. Ele trunca. O problema não é ele trunca, é só isso. Infelizmente está tendo esse problema aí. A gente vai ter que mudar, depois, semana que vem, tem que mudar esse aparelho, né? Vamos ver se a gente faz uma mudança aí para a semana que vem. Então é isso, pessoal. Então assim, qual que é o cuidado maior que a gente precisa fazer? É justamente essa questão de quarentenar, né? De fazer essa quarentena, né? Tanto pela questão de doenças, de pragas, para que a gente não traga isso para o nosso orquidário, né? Então a gente fazer essa quarentena com as plantas que chegam, tá? E quando ela chega, faz essa adaptação. Primeiro esses 20, 30 dias ali para que a planta se adapte ao teu ambiente. Depois que ela se adaptar ao teu ambiente, aí sim você vai fazer os seus procedimentos, principalmente, vamos ver, verificar substrato. Tá bom o substrato? O substrato tá velho? Como é que tá o substrato? Então, se precisa fazer a troca do substrato, você faça a troca do substrato. Se não fez a troca, se o substrato tá bom, pelo menos se aguentar mais um ano, então você vai aguentar mais um ano para fazer a troca. Mas é sempre essa observação que é importante que vocês façam. E muitas vezes, quando você adquire a orquídea também, pergunte para a pessoa que você tá fazendo a compra da tua planta. Quando foi feita a troca? Quando foi feita a última troca do substrato? Porque muitas vezes essa troca também, normalmente orquidários comerciais, tem alguns que fazem troca a cada 2, 3 anos, então muitas vezes você está pegando a planta, ela já foi trocado o substrato há pouco tempo, então você já vai trocar novamente, a não ser que esteja muito fora do padrão que você tem no teu cultivo. Aí você também faz o procedimento de troca, mas sempre depois de passar esse período de adaptação da tua planta, né? E aí você vai jogar para o teu cultivo. Eu quero cultivar em madeira, então aí você vai replantar a tua planta em madeira, da forma adequada. Ou no mesmo vaso, com substrato da tua preferência ou substrato que você utiliza já dentro das suas plantas, dentro do padrão de cultivo do teu orquidário. Tá joia? Então essa é a grande questão, né? Quando a orquídea chega em casa, tome muito cuidado, porque isso a gente já viu muitas clientes, né, que comentam conosco, olha, eu vi uma pessoa faz dessa forma, fulano faz daquela forma, então chegou a orquídea de casa, eu já mudei o substrato e já plantei dessa forma. Com 20, 30 dias, ela me ligou, Roberta, a minha orquídea morreu. E realmente é essa questão do estresse, é essa questão da viagem. Você não deu um tempo para a planta se adaptar ao teu orquidário. E aí você já foi fazer a troca de substrato, já foi fazer a troca de vaso, já foi mexer com a planta, ela chegando estressada, ela não está adaptada ao teu ambiente ainda, e aí você faz toda essa mudança e o que acaba acontecendo? Muitas vezes a planta aguenta, ok, ela vai embora, continua a vida dela, sente, mas continua a vida dela, mas se é uma planta mais delicada, ou se é uma planta que é um seedling, que ainda não tem uma vida muito, não é uma planta robusta ainda, ela sente bastante e muitas vezes você pode perder a tua planta. Então tome muito cuidado com isso, né? Principalmente com essas trocas de substrato logo quando a tua planta chega. Isso a gente fala muitas vezes porque quando você tem um ambiente que ele já está mais, já é um ambiente mais, que tem uma adaptação mais fácil às plantas, muitas vezes você vai fazer esse procedimento. E dá certo, na maioria das vezes. Só que pode acontecer das plantas mais delicadas não resistirem, ou de quando você fizer essa mudança, realmente a planta vinha a definhar e vinha a morrer. Justamente porque você não deu esse tempo para ela se adaptar ao teu ambiente. E isso é muito, muito importante. Então, pensem bem nisso, tá? Principalmente nessa questão da quarentena. Não simplesmente a quarentena, porque a quarentena, muitas vezes, né?
A gente olha para a quarentena, não, a quarentena é só pela uma questão de doença, né? Não é só isso, gente. É essa adaptação que a planta precisa fazer quando chega em teu orquidário. Tanto ela se adaptar ao teu clima, ao teu orquidário, à tua forma de cultivo, à tua forma de rega, a temperatura da tua região, a umidade da tua região, tudo isso. Quando ela conseguir se adaptar a isso, depois de 20, 30 dias, aí sim você faz. Aí se você tiver que fazer a mudança, tiver que replantar a tua planta, você faz o replantio. E aí depois disso é vida normal. É você buscar informações sobre a planta que você está adquirindo, questão de luminosidade, de ventilação, de rega e a adubação. Né? A adubação sempre deixo ela por último, porque a adubação é um complemento alimentar para a planta. Né? Então, primeiro é justamente as questões de cultivo que a gente tem que tomar um pouco mais de atenção. Então, sempre pense na tua orquídea como algo que está chegando na tua casa, que ela é nova, é um hóspede novo. Então, ele precisa se adaptar primeiro. Primeiro se adaptar ao teu ambiente. Depois que ele se adaptar ao teu ambiente, aí sim você pense em fazer as mudanças necessárias aí de substrato, de vaso, ou colocar na madeira, ou mudar o plantio da forma que você queira. Mas primeiro, gente, espere ela se adaptar ao teu ambiente. Então isso que é importante. Depois disso, aí sim, se tiver que trocar substrato, se tiver que replantar a tua planta, você replante. Mas primeiro, faça a adaptação dela, tá joia? Porque isso é uma coisa muito importante e pouca gente pensa a respeito disso. Ou seja, pensar na planta, né? Não pensar na estética, não pensar na beleza, não pensar aí na padronização, mas sim pensar naquela planta que está chegando no teu orquidário. Em que condições que ela está chegando, como ela está chegando. Volto a falar, existem as exceções. Se a planta ela está desenvasada, se a planta ela não está num vaso, se a planta ela está com raiz nua, ou se a planta ela está no substrato que ele já está totalmente deteriorado, aí sim, procedimento, tem que trocar. Porque aí ou a planta vai definhar porque está num lugar inadequado, ou você vai deixar correndo o risco dela morrer. Então, se está dessa forma, de estar nesse extremo, aí sim, você já replanta quando ela chega. Caso contrário, deixa ela se adaptar primeiro. Tá bom, pessoal? E é isso que eu queria falar e bater um papo com vocês hoje, principalmente nessa questão. Quando a orquídea chega, já planto, replanto, já faço o que tem que fazer? Não. Quarentena primeiro, espere ela se adaptar, veja se ela não tem nenhum tipo de problema. Depois que ela se adaptar ao teu orquidário, 20, 30 dias ali de observação, se adaptou ao teu orquidário, se adaptou ao teu ambiente, aí sim você faz os procedimentos que tiver fazer de troca de substrato, troca de vaso, plantar em madeira ou aquilo que você achar necessário fazer na tua orquídea. Mas espere ela passar primeiro todo esse estresse da viagem, todo esse estresse de mudança de ambiente, se adaptar ao teu ambiente e aí sim fazer isso. Tá joia, pessoal? Espero aí que ajudar bastante vocês aí agora quando vocês adquirirem as suas plantas. Tá ok? Uma coisa também que você tinha falado era